comigo Salmos 145, do versículo 1 ao 6. Deixa aberto. Essa semana, na quarta-feira, eu fui convidado pela minha patroa, dona da minha empresa, a trazer uma palavra nos 50 anos da empresa, na qualidade de sobrinho neto dos fundadores, colaborador e também como pastor, né? Eu gostaria que eu trouxesse um discurso falando sobre os fundadores, que eram meus tios, sobre as histórias que eu cresci vendo naquela empresa, meu avô que foi o primeiro colaborador, terminasse com uma oração. E aquela empresa ela foi fundada por 4 irmãos, né? E que esses irmãos iniciaram lá em 1974, justamente quando o Evangelho entrou em Sapiranga, 1974. Isso tem muito a ver. Isso eu não mencionei lá porque eu ia me estender muito. Mas esses 4 irmãos, nenhum deles está vivo hoje. O último morreu agora no início do ano. Porém agora, no comando da empresa, existem mais 4 irmãos. Do mesmo pai, da mesma mãe. Filhos do último fundador vivo, no ano passado. Isso para mim é muito profético. Uma geração iniciou uma empresa, preparou um caminho, fundamentou aquela empresa, né, que está completando 50 anos hoje, e agora uma nova geração está tomando a frente e comandando aquela empresa. Isso é muito profético. 2 gerações no mesmo propósito, né? Isso tem muito a ver com o que eu gostaria de falar hoje, sobre uma igreja profética. Salmos 145, 1 ao 6 diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas tuas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Amém? É aí. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por todo espírito contrário à tua palavra, Pai. Eu dou uma voz de comando: sai desse lugar. Em nome de Jesus, sai das mentes, sai do coração. Todo espírito que entende roubar a semente da palavra, sai dessa mente, em nome de Jesus. Querido, eu gostaria de te pedir, já foi feitas as ofertas, eu gostaria de te pedir mais uma oferta, a sua atenção sobre o que eu vou falar aqui. Durante a ministração vai haver muitas chaves para a sua vida, chaves para destravar o seu destino profético como igreja, né? Às vezes, muitas pessoas elas estão destravadas, digamos, nas finanças, são pessoas prósperas, que sabem fazer dinheiro, porém a sua vida profética não está destravada. E o nosso propósito de vida é destravarmos o nosso destino profético. Amém? Amém. E esse texto que nós acabamos de ler, ele fala muito disso, 2 gerações que estão se comunicando sobre os feitos do Senhor, né? Gerações se unindo para o mesmo cumprimento, glorificar a Deus. Então, o que é ser profético nesses dias para você entender? Querido, muito se fala sobre o profético, o que é ser profético, é ser uma igreja profética, quem é profeta, quem não é. Querido, na dispensação que nós estamos na graça, existe muita diferença do profético da antiga aliança, né? O profético da antiga aliança, nós sabemos de cor e salteado. Porém, o profético da graça, ele tem algumas ênfases maiores, não estavam de acordo com os profetas do Antigo Testamento. Então, para te resumir, ser profético nesses dias não é simplesmente alguém que vai revelar o futuro para você. Não é simplesmente alguém que vai te falar uma palavra e revelar seu futuro a nível pessoal. Não. O profético dos nossos dias, ele vai muito além disso. É preparar uma geração para o futuro. Amém. Amém? Uma geração, um profeta de ofício, ele fala a uma geração, ele fala à igreja de Jesus, ele não fala especificamente a pessoas. Uma palavra para ti, uma para ti, uma para ti. Não, querido. Isso faz parte do dom profético. Não podemos anular isso, mas um profeta de ofício, ele fala à igreja de Jesus, a uma geração, a
Amém? E por que o profético, sadio, escriturário do Novo Testamento, ele não se prende a revelar o futuro de pessoas como a gente vê por aí? Porque o futuro já está escrito nas Escrituras. Simplesmente a gente precisa ler as Escrituras e nós vamos entender o que vai acontecer com a igreja no futuro, o que vai acontecer com as próximas gerações, com a nossa geração. Então, o que nos basta para entender o profético é ler o que está escrito, as profecias. Amém? Você vai entender o contexto profético da igreja e, se possível, você tente atrelar a sua vida a esse contexto profético. Isso é ser profético. Fazer parte de uma igreja profética. Atrelar as profecias que eu recebi a nível pessoal com as profecias bíblicas que irão se cumprir, independente da nossa vontade. Amém? Então o verdadeiro profético, ele faz o quê? Ele investiga as profecias e se movimenta segundo elas. Amém? Ele prepara uma geração para se movimentar também segundo as profecias. Foi exatamente o que João Batista fez. João Batista é o último profeta da lei. E a movimentação de João Batista é a nossa base para nós nos basearmos como igreja profeticamente. Por quê? Porque ele preparou o caminho para a vinda de Jesus. E a nossa geração, como igreja, está preparando o caminho para a volta de Jesus. Então, para que nós possamos andar nisso, nós temos que ter a base em João Batista, o último profeta da lei. E Jesus faz questão de dizer que não houve nenhum tão grande como João Batista, nascido de ventre de mulher. O que ele quis dizer? Todos os profetas anunciaram sobre Jesus, mas João Batista está acima deles porque ele viu o próprio Jesus, ele batizou o próprio Jesus. João Batista, você não vai encontrar nenhuma profecia dele. Nenhuma. A nível pessoal, nenhuma. Ele era um profeta que não profetizava, não que isso é errado, não, mas ele entendia que ele teria que ser um profeta para uma geração, trazer uma geração, preparar uma geração para um cumprimento profético. E ele investigava muitos livros de Isaías, o profeta messiânico. E com certeza ele parou lá em Isaías 40, que diz o quê? Vós que clama no deserto, preparai o caminho para a vinda do Senhor. Ele pegou essa profecia para ele e ele começou a se mover segundo essa profecia, se moveu para o deserto, se tornou Isaías 40. Ele fez exatamente, preparou o caminho, ele preparou uma multidão para que posteriormente seguisse Jesus. Dentre os 12 discípulos, ele preparou 9 discípulos para seguir Jesus. 9 eram discípulos exclusivos de João Batista, foram preparados também para seguir Jesus posteriormente. Depois, Jesus entra em cena, o que acontece? Ele anuncia, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele anuncia o Cordeiro que todos os outros profetas profetizaram sobre ele. E naquele momento Jesus teria que ser batizado por João Batista. E o que as escrituras falam? João Batista falou, não, tu é quem deve me batizar. Aí Jesus, humilde como foi, disse, não, João, é necessário que tu me batize agora para que se cumpra toda a justiça de Deus. Amém? O que eu aprendo com isso? Que Jesus não veio para ter honrarias de homens. Ali João Batista estava honrando Jesus, a grandeza dele. Porém não veio para ter honrarias de homens, ele veio para cumprir profecias. Isso é ser profético, vir para cumprir profecias. Então toda vez que um líder ele busca honrarias, o que acontece? Ele perde o senso de uma igreja profética. Ele perde o senso profético quando ele busca honrarias. Ele começa a se desvincular do contexto profético como igreja, se torna uma igreja comum, irrelevante para a sua geografia. Pode ser para homens, mas para os céus aquela geografia é irrelevante. Então Jesus, para que você entenda o que é um cumprimento profético, que é ser profético, o nosso principal modelo é Jesus. Jesus, do seu nascimento até a sua morte, cumpriu em torno de 300 profecias. Isso é ser profético, cumprir profecias que estão escritas. Na crucificação ele cumpriu em torno de 34 profecias ao ser crucificado. Duas delas, Salmos 22:16, que diz assim, transpassaram minhas mãos os pés, e Isaías 53:10, que diz que Deus se agradou em moê-lo, o próprio Pai se agradou em moê-lo, uma profecia de Isaías. Então o profético é isso, é investigar as escrituras e se mover segundo as profecias ao ponto de nos tornarmos elas. Exatamente como Jesus fez, exatamente como João Batista fez. Amém? Amém.
Querido, ao nos movermos segundo as profecias, nós iremos o quê? Fazer algo que eles fizeram, que João Batista fez, que é atrair libertadores. João Batista, ao se tornar, Isaías 40, ao se mover para o deserto, a partir daqui ele começa a atrair a multidão, e junto na multidão vem o quê? Jesus. Jesus é atraído para o deserto, um libertador. Então o que isso nos ensina? Que uma igreja profética, ela não vai atrás do fogo, onde está pegando fogo, o ministério tal que está em pleno avivamento. Não, querido, uma igreja profética, membros com uma mentalidade profética, eles não vão atrás do fogo, eles queimam. Amém. Na sua geografia, na sua comunidade de fé. E a partir de queimarem na sua geografia, na sua comunidade de fé, ali eles atraem libertadores, atraem Jesus para a sua geografia. Então o que é um avivamento? É quando Jesus é atraído para uma geografia. Amém. Isso é um avivamento. Amém? E uma coisa muito importante que nós precisamos entender sobre alianças geográficas. Querido, isso é decisivo para uma movimentação profética saudável e relevante. Entendermos sobre o que é alianças geográficas. Os discípulos de Emaús, eles estavam em Jerusalém, porém quando Jesus foi crucificado, eles ficaram com medo da perseguição e começaram a fugir, foram para Emaús. E a Bíblia diz que Jesus pega eles no meio do caminho e começa a esclarecer as profecias para eles, e eles começam a entender que deveriam voltar para Jerusalém, porque Jerusalém era o cumprimento, a geografia do cumprimento profético, onde Jesus disse: aguardar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então eles entendem que eles precisam ter uma aliança geográfica para que haja um cumprimento. Eles voltam de Emaús para Jerusalém, e ali eles fazem parte de Pentecostes, quando o Espírito vem sobre aqueles 120. Ali inicia-se a igreja empoderada pelo Espírito. Amém? Então, querido, ser fiel a uma geografia que Deus está te apontando é de suma importância para haver um cumprimento profético na sua vida. Amém? Entenda a geografia que Deus está te apontando. Entenda o ministério que Deus está te apontando, porque isso vai depender do cumprimento profético na sua vida. Isso vai depender do porquê você existe. Amém? Às vezes nós passamos anos em algum ministério, em alguma geografia, algum ministério que não condiz com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós nunca teremos um cumprimento profético na nossa vida. Deus não nos plantou de vaga em nenhuma geografia. Entenda isso. E entenda o ministério que esteja de acordo com aquilo que você carrega também. Isso vai dar o cumprimento profético adequado para a sua vida. Então, toda movimentação profética precisa de duas coisas simples: ler as escrituras e nos tornarmos o que está escrito. Amém. Isso é a movimentação profética. Disso depende toda a movimentação profética. Ler as escrituras, investigar as escrituras e nos tornarmos o que está escrito. Você acha que Jesus se tornou 300 profecias porque ele era Deus apenas? Não. Querido, ele passou 0 anos de vida até os seus 30 anos estudando as profecias. Estudando exatamente o que diziam os profetas sobre ele, o que eles diziam, o Pentateuco. Ele passou quase 30 anos estudando sobre ele. A partir disso, com 30 anos, ele inicia seu ministério e começa cada passo um cumprimento, cada passo um cumprimento, cada passo um cumprimento. João Batista a mesma coisa, estudou os livros de Isaías e se moveu. Então, como que nós vamos ser proféticos nesses dias, estudando as escrituras e nos movendo de acordo com o que está escrito? Amém. Profeticamente para os nossos dias, como igreja. Amém? Como é que nós nos tornamos o que está escrito? Através do modelo. Nós nos enchermos de informações das escrituras, saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Querido, entenda, você não foi chamado para se encher de informações. Pare de ouvir muitas vozes. Amém? Você precisa ouvir vozes que se condizam com aquilo que você carrega, com a comunidade que você está. Você precisa ouvir vozes desse contexto. Pare de ouvir muitas vozes, porque isso vai trazer confusão para você. Você vai se tornar como os discípulos no caminho de Emaús. Estavam confusos profeticamente. Amém? Amém. Então nós temos que parar de absorver muitas vozes na nossa mente. Porque se nós apenas absorvemos informações das escrituras, nos enchermos, nós vamos inchar. Não vamos crescer em estatura. Né? Não vamos atingir a estatura do varão perfeito.
Então as palavras nos informam, amém? Porém, se nós não nos tornarmos elas, como Jesus e João Batista, nós não vamos arrastar ninguém. As palavras informam, porém é o exemplo que arrasta. Como que o exemplo arrasta? Quando nós nos tornamos o que está escrito. João Batista, historiadores falam que João Batista arrastou em torno de 8.000 pessoas no deserto, para serem batizadas por ele, para serem discipuladas por ele. Pessoas que mais tarde se tornaram as multidões que seguiam Jesus. Por se tornar uma profecia, não por entender uma profecia, ou ler uma profecia e explicar, não. Ele se tornou. Aí ele arrastou multidões, e arrastou um libertador foi atraído até ele. Amém? Então é só assim que nós iremos afetar a próxima geração. E um princípio, todos nós conhecemos de Provérbios 22:6, é o princípio que fala sobre isso também. Ensina a criança no caminho, né? Não é ensinar o caminho, não é você não informa a criança sobre a Bíblia. Você lê a Bíblia, se torna a Bíblia, a criança te vê e você arrasta ela pelo exemplo. É exatamente o que nós vamos fazer agora. Isso é se tornar. Então você não vai ativar nenhuma geração, você não vai ativar seus filhos, você não vai ativar ninguém se você não se tornar o que está escrito. Se você não estiver andando no caminho que a Bíblia está te apontando. Quando você estiver no caminho, aí sim, seus filhos vão te seguir. Pessoas vão te seguir. Você vai estabelecer discípulos. Multidões vão te seguir. Libertadores vão ser atraídos para a sua vida. Amém? Eu tenho um testemunho rápido que eu queria te falar sobre Provérbios 22:6, querido. Ensina a criança no caminho, né? No meu casamento, logo eu me converti, eu conheci minha esposa, porém nós estávamos sem direção de como fazer o noivado e tudo. E numa dessas conversas com os meus avós, eu fui criado com os meus avós desde os meus 2 anos, eles começaram a falar de como eram, como eles fizeram a corte na sua época, né, há 50 anos atrás. E o meu avô, ele começou a noivar com a minha avó, ele ia a cada 15 dias na casa dela, na frente dos irmãos, dos pais. E ali a cada 15 dias ele cortejava ela, como era 50 anos atrás. Pegava na mão, dava um beijinho no rosto, parar por aí. E ali ele ficou por 3 anos e meio fazendo isso, fazendo essa corte com a minha avó. E aquilo me brilhava os olhos quando a minha avó contava, né? E eu falei para minha esposa, essa é a direção que Deus tem para nós. Vamos seguir esse padrão, o padrão dos meus avós. E que nós, a partir do nosso noivado, eu fiz exatamente isso. Eu ia na casa dela, cada 15 dias, cortejava ela na frente dos irmãos, os pais nunca ficavam sozinhos. E ali foi por 3 anos e meio exatamente, como os meus avós. Os meus avós juntaram dinheiro nessa época também, nós juntamos dinheiro também para começar, né? Casamento sem muito aperto. E querido, nós conseguimos casar exatamente como os meus avós casaram. Nós nos guardamos para o casamento. Amém? Outra coisa, então isso a minha avó me ensinou no caminho, falando da história dela, e isso me ativou. Isso é Provérbios 22:6, querido. Como que você vai trazer seus filhos para um lugar de santidade? É no caminho, com a sua vida, com os seus ensinos. É eles vendo isso, eles vão ser ativados. Não tem receita mágica. Outra coisa que a minha avó me ensinou também, que me tocou profundamente, é que minha avó, ela parava tempestades. Eu cresci vendo a minha avó parando tempestades. Eu era desde criança, quando o tempo fechava, escurecia, o vento assobiava, ela falava, desliga a TV, desliga o rádio, todo mundo aqui em roda da mesa, vamos orar. Ela ligava uma velinha, começava a dizer, Deus não manda raio, não manda pedras, não manda chuva forte, não alaga a minha casa, não alaga a casa dos meus vizinhos, não alaga a minha cidade, Senhor. Cara, e queridos, eu via, era como se Deus tirasse com a mão em poucos minutos. Aquela tempestade se dissipava, vinha o sol, e ela dizia, Deus ouve minhas orações. Glória a Deus. Que ela não tinha uma oração só para ela, não, ela falava por uma geografia. Deus sempre vai ouvir uma oração coletiva, querido. Entenda isso. Uma oração de quem está orando por um lugar, por uma geografia, por uma cidade. E eu cresci vendo a minha avó parando tempestades. Deus parava a tempestade através da oração dela, querido.
Isso me ativou muito, me ativou de uma maneira que hoje, quando o tempo fecha, eu já começo a repreender. Em nome de Jesus, não vai vir pedra, não vai vir raios, não vai vir vento, não vai alagar a minha cidade. Teve um dia que eu orei nesse sentido, estava em uma tempestade muito grande, eu comecei a repreender nesse sentido. Dali a pouco abriu o sol, Deus falou muito forte no meu coração: o diabo queria destruir o orfanato no final da minha rua. Ele precisava de alguém que se posicionasse em fé para que aquilo não acontecesse, repreendendo toda a tempestade. Porque entenda, Deus nunca vai mandar uma tempestade para destelhar a tua casa. Deus nunca vai mandar granizo para quebrar as telhas da tua casa ou alagar a tua casa. Não, querido, Deus não manda esse tipo de coisa. Porém, você precisa repreender, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Então, para mim é muito automático. O tempo fecha, eu já repreendo. Isso não quer dizer que toda e qualquer tempestade você vai ligar para o Bruno, ora aí. Não, querido, não é isso. Eu vou fazer a minha parte, com certeza. Vou repreender. A minha parte eu vou fazer sempre. Mas eu não estou dizendo que vai ser sempre que Deus vai, né? Entenda isso, temos que ter equilíbrio. Amém? E eu lembrei, depois de estar na igreja, eu lembrei que, querido, isso faz parte do Espírito que está sobre a igreja nesses dias, o Espírito de Elias. A palavra de Malaquias 4, 5, 6 é uma profecia que está em pleno cumprimento sobre a igreja nesses dias. Ela diz o quê? Que o Espírito de Elias seria enviado e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não viesse e ferisse a terra com maldição. E qual uma das características do ministério de Elias? Ele travou os céus e não choveu por 3 anos e meio. Elias travou os céus na sua geração. Então essa é uma das características do Espírito de Elias, que está atuante sobre a igreja: dar ordens aos céus, dar ordens ao tempo, dar ordens à natureza, querido. Amém? Nós precisamos nos posicionar quanto a isso, querido. Porque lembra no ano passado o que aconteceu em Sapiranga? 3 ciclones, ou um ciclone, porém 3 eventos catastróficos: enchente, alagando casas, destruindo casas. Querido, será que Deus que mandou isso? Porque se foi Deus, não adianta a gente orar. Amém? Nós temos que nos posicionar em fé, repreendendo toda essa atuação. Amém? Nós precisamos dar ordens aos céus, ordens às nuvens, assim como Elias fez. Isso está disponível nesses dias. O Espírito de Elias está disponível. Porém, se nós não nos posicionarmos em fé, nada vai acontecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma coisa muito interessante é que Elias travou os céus e não choveu por 3 anos e meio, ok? Porém, o seu discípulo Eliseu, o primeiro milagre que Eliseu fez, sabe o que foi? Alguém lembra? Eliseu, o primeiro milagre que Eliseu fez, querido, foi travar um rio, o curso de um rio, o Rio Jordão. Foi o primeiro milagre de Eliseu, um enorme de um rio lá em Israel. O que isso me ensina? Que se uma geração ver seus pais orando e repreendendo tempestades, a próxima geração vai parar o curso de enchentes. Amém. Você crê nisso? Amém. Eu creio nisso, querido. Eu creio que se meu filho vê toda vez eu levantando as mãos e parando tempestades, na geração dele ele vai parar o curso de enchentes. Que enchente nada mais é do que rios transbordando. Amém? Vocês viram o que aconteceu no Vale do Taquari? Querido, precisamos nos posicionar, não existe o que fazer. Precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Nos posicionar em fé. Amém. Então, para que você entenda, Deus não ativou uma fé em mim de orar por uma tempestade porque eu vi que Jesus parou tempestades, acalmou o mar. Não, querido, eu já li esse texto dezenas de vezes e nunca me ativou nada. Porém, quando eu vi a minha avó orando e as tempestades se dissipando, eu falei: cara, eu estou vendo na minha casa, orando uma oração simples, uma pessoa sem letra nenhuma, sem entendimento bíblico nenhum, orando e Deus fazendo, querido. Isso é que me ativou. Isso é o cumprimento de Provérbios 22:6, uma geração crescendo vendo seus pais se posicionando em fé, querido. É isso que vai ativar a próxima geração. Amém. Não é o quanto você lê as escrituras para o seu filho que vai ativar, não é você jogar uma Bíblia na cara dele e ler 10 versículos por dia. Não, querido, isso não vai ativar nada, isso vai só piorar a história. Mas quando ele vê você se posicionando em fé sobre o que está escrito, a coisa muda. Aí Provérbios 22:6 acontece na sua vida. E ele jamais, quem lembra disso? Jamais se desviará depois de crescido. Amém? Glória a Deus. Amém. Então nós precisamos construir o entendimento profético nesses dias.
E o que a palavra profética faz? Ela edifica, exorta e consola. O que é edificar? Construir. Eu estou aqui para construir um entendimento profético com você. Chega de misticismo. Chega de palavra, revelamento para lá e para cá. Querido, isso não agrega em nada na nossa vida, pelo amor de Deus. Vamos crescer como igreja, como um movimento profético de igreja, amém? Então hoje é necessário mais do que nunca uma palavra de construção, de edificação no meio da igreja. Por quê? Porque tem muita gente que está apenas destruindo, está apenas desconstruindo o que está errado. Isso é necessário. Nós precisamos trazer à tona o que está errado e falar: isso está errado, não faça isso. Desconstruir o que está errado é lícito, porém não. Tem pessoas que estão fazendo só isso. É desconstrução o tempo todo. Só apontando que isso está errado, isso aqui não está errado, isso está errado, e ganhando fama em cima disso, porque falar do pecado, falar do que está errado da mídia, lacrar da mídia. Precisamos ter equilíbrio, falar do que está errado, porém também ao mesmo tempo construir algo, edificar algo na vida de pessoas no meio da igreja, amém? Nós precisamos de equilíbrio. E o que é o equilíbrio no meio da igreja? Fazer coisas boas, trazer à tona o que está errado é uma coisa boa, porém também edificar o entendimento, edificar, construir, amém? Porque o desequilíbrio no meio da igreja, em fazer apenas coisas boas, que eu considero bom, pode estar travando a vida de muitas pessoas. Vou te dar um exemplo lá na vida do filho pródigo. O filho pródigo, o que levou ele para de volta da casa do pai, foi apenas uma coisa: a barriga, roncando. Quando ele estava comendo lavagem com os porcos, aí ele se deu conta: preciso voltar para a casa do meu pai, porque os servos do meu pai têm uma comida melhor que eu, estou aqui comendo lavagem. Que levou o filho pródigo para de volta da casa do pai foi o seu estômago roncando. Porém, se no meio do caminho tivesse uma ONG distribuindo marmita, fazendo coisas boas, aquele filho ficaria no meio do caminho, comeria a marmita e voltaria para os porcos. Então muita gente está fazendo coisas ótimas, dando comida para moradores de rua, ok? Porém eles comem e voltam para a sarjeta. É necessário nós alimentarmos a cidade carente, porém com equilíbrio, e entendemos que nós temos uma palavra para isso. Não é porque o ministério tal está fazendo, nós também devemos fazer. Não, Deus te deu a palavra para isso, porque se lhe der, Ele vai sustentar. Aí sim você faz. Temos que ter equilíbrio e nos mover segundo a palavra que Deus está nos dando. Senão nós faremos apenas coisas boas, porém que não são essenciais, que não condizem com a nossa identidade ministerial. Amém? E querido, difícil não é largar as coisas erradas. Difícil, querido, é largar as coisas certas e pegar o que Deus está sinalizando. O pecado não é difícil de largar. Com o tempo você vai largar. Em nome de Jesus eu profetizo. Difícil, querido, é largar de fazer coisas boas para fazer o que Deus está te mandando fazer. Amém. Amém? Isso que é difícil. Amém? Atos 6 nos traz um modelo de equilíbrio nesse sentido, entre fazer coisas boas e fazer o que é essencial. Atos 6, o que diz lá? Os apóstolos estão fazendo coisas boas. O que eles estão fazendo? Estão orando, ensinando, curando, servindo as mesas, fazendo tudo isso junto. E a igreja está aumentando a sua demanda de membros, e eles estão fazendo tudo isso junto. Porém chega um momento que Pedro tem um discernimento do Espírito e diz: bom, nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e às orações. E através disso ele institui 7 diáconos para auxiliar na movimentação. O que ele fez ali? Estava fazendo coisas boas, porém entendeu que precisaria fazer o essencial. Parar de fazer coisas boas e fazer o que Deus estava sinalizando. Oração e palavra. Entende? Entende o que quer? Entenda isso, querido. Isso vai mudar a sua vida. Você parar de fazer coisas boas e fazer exatamente o que Deus está te sinalizando, você vai ter um salto na sua vida com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, como igreja, nós não devemos fazer o que é bom, nós devemos fazer o que é prioridade. E o que é prioridade? O que Deus está mandando. E o que é prioridade que Deus está mandando? A criação está clamando a prioridade que nós devemos fazer como igreja. A Bíblia diz que a criação, ela aguarda ardentemente o que é a manifestação dos filhos de Deus. Ela anseia ardentemente para que os filhos se manifestem, para que possam, o que nós falamos antes, subjugá-la com autoridade, dar ordens à natureza, dar ordens aos animais, dar ordens aos céus.
Essa é a autoridade que Adão tinha e perdeu. Então, após a queda do homem, o que acontece? A ardente expectativa da criação está ardendo, querendo que homens e mulheres se posicionem nessa autoridade, que foi devolvida através de Jesus para nós, como igreja. E o que os céus, a criação, está comunicando nesses dias, para que você entenda o que são prioridades para fazermos como igreja, o que os céus estão comunicando. Salmos 19:1, o que diz lá? Os céus declaram a glória de Deus. Os céus estão declarando a glória de Deus, estão declarando a prioridade para a sua igreja, a glória de Deus. E no terceiro céu, onde nós entendemos que Deus está, Jesus está à direita do Pai, no terceiro céu, no seu trono. O que está acontecendo lá? Mesma coisa. Apocalipse 4, do 8 ao 11, não precisa abrir, eu vou ler para você. Diz exatamente isso. O que está acontecendo no terceiro céu? A Bíblia diz assim: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Exatamente o que nós lemos no início. Gerações se unindo para anunciar as grandezas e os feitos de Deus. É isso que está acontecendo na eternidade. No terceiro céu, a criação está fazendo exatamente isso, está proclamando a glória de Deus. Então essa é a nossa prioridade como igreja. Declarar a glória de Deus como igreja. Proclamar os feitos de Deus como igreja. Trazer clareza sobre isso para o mundo. Quem Deus é, o que Ele faz, quem Ele é. E, querido, será que Deus é digno de receber glória da sua igreja, da humanidade? Querido, eu gosto muito de usar o exemplo do sol para falar sobre a grandeza de Deus. Querido, Deus colocou o sol numa posição exata, que se Ele colocasse numa posição diferente, você morreria seria torrado durante o dia ou morreria de frio à noite. O sol está numa posição exata, querido. O sol é 1 milhão de vezes o tamanho da Terra. E a aeronave mais rápida feita pela mão humana demoraria 14 anos para atingir o sol, chegar até o sol. Como não adorar um Deus tão grande? Será que esse Deus não é digno de glória, de adoração? Nem não adorar um Deus tão grandioso. E Apocalipse 4, 8 que nós lemos fala também da principal característica de uma igreja profética: dia e noite adorando ao seu Deus. Dia e noite adorando ao seu Deus. Essa é a nossa prioridade. E é disso que eu quero tratar também essa noite: adoração, dia e noite. Oração, dia e noite. Instrução. Exatamente o que nós estamos nos movimentando agora como igreja, também em turnos de oração. Nós temos um turno da meia-noite às 3, cada 15 dias. Estamos ali adorando a Deus, né? À noite, dando o nosso sono para Deus em adoração, oração, instrução profética. Um momento de renúncia em nossas vidas. Porque como o pastor Tiago falou no início, o que Davi falou para o Araúna? Falou: não darei nada ao meu Senhor que não me custe algo. É isso, querido. Dormir, nós estamos ofertando nosso sono a Deus. Amém. No momento que nós podemos estar com a nossa família, nós estamos dando a Deus em oração, adoração, instrução. E a nossa casa comum é uma casa de oração. Amém? Que se move forte no que? Na oração, na adoração, na meditação, na instrução e no discipular. Para que futuramente nós possamos ativar e enviar pessoas. Amém. Amém? Essa é a nossa característica. E algo que me deixa muito feliz é entender que essas são características também para mim, o principal avivamento que já aconteceu na história da igreja, o avivamento moraviano. Também começou com essas características. Para que você entenda um pouco do avivamento moraviano, eu vou te resumir aqui. Foi um povo que foi expulso da Morávia na Europa. Eles
moravam na Morávia, foram expulsos por quem? Pela Inquisição Católica na época. E se refugiaram na Saxônia, nas terras de um conde muito rico, ali se refugiaram. E dentre aqueles moravianos existiam 3 linhas teológicas, e a maioria deles professava a fé de John Hus. Quem era John Hus? John Hus era um europeu, da parte da Espanha, que era apelidado de Ganso. A história de Ganso é uma história bem curta, porém muito impactante. Em 1417, por professar sua fé protestante no meio dos católicos, ele é perseguido e colocado em uma fogueira. E antes que acendesse um fogo naquela fogueira, ele diz uma frase que foi eternizada. Ele diz assim: hoje vocês queimam um ganso, porém dessas cinzas emergirá um cisne daqui 100 anos. Isso foi em 1417. Em 1517, o que acontece? Martim Lutero inicia a reforma protestante, da qual nós somos o fruto até os dias de hoje, 500 anos depois. Então a maioria dos moravianos professava a fé de John Hus, os hussitas, uma fé de martírio. Eles entendiam de martírio. Amém. Por esse movimento moraviano inicia com divisões e brigas. Tanto que uma vez o pastor Tiago trouxe a foto de um dos diáconos com uma arma na porta. Assim como o Tarcísio está lá na porta, aquela foto era um moraviano na porta com um diácono cuidando da entrada com uma arma. Era terrível naquele momento. Os morávios não estavam se entendendo, estavam brigando. A coisa estava feia. Porém era nas terras do conde Zizenor, um conde muito rico. O que ele fez? Bom, vamos parar com a bagunça. Eu cedi as terras, agora eles estão brigando aí, o que é isso? E o que ele fez? Ele pegou um estatuto e falou: se vocês não seguirem esse estatuto, vocês estão expulsos das minhas terras. E uma das principais cláusulas naquele estatuto era o quê? Que eles deveriam se unir como irmãos e estabelecer o quê? O amor fraternal entre os irmãos. Amém. Senão seriam expulsos. O que eles fizeram? Começaram a deixar as diferenças de lado, diferenças teológicas inúteis, e começaram a se unir. E, queridos, a partir daquela unidade começaram a investigar as escrituras, e não demorou muito, o Espírito Santo invadiu aquela geografia de uma forma jamais vista e estourou o avivamento moraviano. Naquela geografia, ali inicia o avivamento moraviano, e uma das principais características desse avivamento são torres de oração que iniciaram com aquele povo. Começou com 48 pessoas orando dia e noite, se revezando em 24 casais, um casal por dia, orando dia e noite, como nós lemos em Apocalipse, dia e noite, oração, dia e noite. E o que mais me surpreendeu quando estudei essa história foi que esses movimentos de oração, essas torres de oração, duraram mais de 100 anos, ininterruptamente. Foi o maior movimento de oração que já aconteceu na história da igreja. Mais de 100 anos de oração ininterrupta, através daquele povo. Uma geração cresceu e morreu naquele movimento. Uma geração cresceu e deu continuidade àquele movimento. Torres de oração ininterruptamente. E as crianças, os jovens que cresceram vendo seus pais com aquele fervor da oração, no meio daquele movimento, começaram a aquecer o seu coração para o quê? Para as missões. Então as missões modernas que nós entendemos hoje como enviar pessoas para estabelecer o reino de Deus em outra geografia, começou com os morávios. Aquela geração cresceu vendo seus pais orando e adorando fervorosamente. Eles pensaram: bom, nós precisamos manifestar isso em outra geografia. O Espírito Santo aqueceu o coração daqueles jovens daquela geração, e eles desenvolveram uma estratégia única de evangelismo naquela época. Eles, para irem para outra geografia, como não possuíam posses naquela época, não tinham dinheiro, não tinham uma igreja que se unia e investia para enviá-los como é hoje, não. Eles se entregavam como escravos aos navios mercadores. Os navios abarcavam naquela terra onde eles estavam, e eles se ofereciam como escravos para aqueles mercadores. Diziam: ó, nós nos oferecemos como escravos, nos leve como escravos, nós vamos trabalhar para você. Porém, onde esse navio pousar, ali nós iremos pregar o Evangelho. Glória a Deus. E assim, boa parte da Europa, querido, foi evangelizada por um morável escravo. Porque eles entenderam exatamente o que diz lá em 1 Coríntios 7:22. Não só entenderam, como nós falamos antes, eles se tornaram 1 Coríntios 7:22. O que diz lá em 1 Coríntios 7:22? Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto.
e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Eles entenderam a risca essa palavra e se tornaram escravos de Cristo, literalmente, para manifestar a sua palavra, o seu evangelho em outras regiões geográficas. Numa dessas missões, os moráveis estavam indo como escravos para os Estados Unidos, e John Wesley era um jovem naquela época, um jovem evangelista, um jovem missionário que estava conhecendo os moráveis e também participou dessa movimentação de se tornar um escravo e ir para os Estados Unidos. Porém, no meio do caminho, no meio do Oceano Atlântico, aquele navio começa a naufragar. E John Wesley, assim como a maioria daquele pessoal dentro do navio, começa a ficar desesperado. Nós vamos morrer, nós estamos no meio do Oceano Atlântico, meu Titanic, né? Nós vamos morrer. E John Wesley não era diferente. Estava desesperado que ia morrer. Porém, ele olha para o lado e vê os jovens moravianos adorando a Deus, cantando louvores a Deus, adorando ao seu Deus, jubilando a Deus. E todo mundo desesperado ao redor deles, e eles ali adorando a Deus. Querido, com certeza John Wesley olhou para aquilo ali e falou: eu não sou crente, eu não posso ser crente. Estou aqui desesperado em perder a minha vida e eles estão ali adorando a Deus. Eu não posso ser crente. Com certeza isso passou pela cabeça dele. Porém, novamente, eles não apenas entenderam uma palavra das Escrituras, eles se tornaram o que estava escrito, como nós falamos até agora. Eles se tornaram qual o versículo? Mateus 16, 25, o que diz lá? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. É como se eles quisessem dizer a John Wesley: John, nós já achamos o sentido da vida, perdê-la agora nos faz felizes e jubilosos, porque nós vamos estar mais próximos do nosso amado Jesus. E queridos, com certeza depois disso, John Wesley nunca mais foi o mesmo. Amém. Tanto que ele, na história da igreja, é um dos maiores avivalistas metodistas da Europa. Como a pessoa vai se tornar a mesma passando por isso? Vendo pessoas se entregando como escravos, adorando a Deus em meio a um naufrágio, querido. É impossível você se tornar a mesma pessoa presenciando isso. Você consegue perceber o quão impactante, você consegue perceber o poder que existe quando homens se tornam o que está escrito. Se tornam, não apenas leem, mas se tornam o que estão lendo, querido. Reformas globais acontecem. Amém. Glória a Deus. Uma passagem que eu sempre entendi errado sobre João Batista é que quando ele está no cárcere, depois de fazer tudo que nós já falamos, preparar o caminho para Jesus, preparar multidões, batizar Jesus, a partir daquilo ali, Jesus começa o seu ministério. João preparou o caminho para ele. Depois disso, ele vai lá e confronta o imperador, dizendo que ele está em adultério com uma mulher que não é sua. E aquele imperador romano prende ele no cárcere, João Batista. Eu sempre, o texto diz que ele envia 2 discípulos dele para perguntarem para Jesus se ele era mesmo o Messias que havia de vir. Eu sempre pensei, João Batista entrou em depressão, está lá no cárcere, ele vai morrer e está em dúvida se Jesus era mesmo o Messias, da qual ele batizou. Porém, depois eu fui entender que não. Aquela passagem ali, querido, João Batista, ele envia 2 de seus discípulos para perguntar a Jesus se ele já tinha terminado o que ele precisaria ter feito. É como se ele dissesse assim: eu estou enviando esses 2 discípulos para perguntar a Jesus se o que eu preciso fazer já acabou, se a minha missão nessa terra já teve fim. Então ele envia esses 2 discípulos para perguntar exatamente isso a Jesus, né? João Batista terminou a sua missão. E Jesus, o que Jesus fala depois disso, aqueles discípulos, ele fala exatamente isso: os cegos veem. Diga, João, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres recebem o Evangelho. O que Jesus quis dizer a João? Diga, João, que ele terminou a sua missão. Ele preparou o caminho para mim e o Messias está em plena atividade, cumprindo os 6 sinais messiânicos.
diga a João que ele pode morrer em paz. Amém. Então a dúvida de João era se ele poderia morrer. Porque se ele acabou a missão, querido, ele poderia morrer em paz. Essa era a única dúvida de João no cárcere. Jesus disse: você cumpriu a missão, você cumpriu. Eu estou em atividade, você preparou o caminho para mim. Pode morrer em paz, João. Depois você sabe da história. Decepam-lhe a cabeça e é entregue numa bandeja de prata para Herodíades. Então o que eu quero trazer clareza para você essa noite? É que uma igreja profética nesses dias, ela se posiciona como Jesus, se posicionou como João Batista, se posicionou como os moráveis, se posicionaram, se tornando o que está escrito. Não apenas lendo o que está escrito e informando outras pessoas, não, querido, é se tornar o que está escrito. Quando nós estamos aqui adorando na madrugada, nós estamos nos tornando Amós 9:11. Pois mais à frente eu vou te explicar sobre Amós 9:11. Nós estamos restabelecendo a tenda caída de Davi, como nos dias antigos, adoração ininterrupta. Amém. Durante 40 anos. Nós estamos em cumprimento profético. Levítico 6:12. O que diz lá? E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Exatamente isso, o fogo não pode apagar no altar. Nós estamos aqui adorando, o fogo não está se apagando, querido. Amém. Toda a nossa movimentação nas comunidades são em cumprimento às profecias, como igreja. Amém? Porém, é somente honrando uma movimentação passada que nós iremos acessar um futuro inédito. Somente honrando as movimentações do passado, como a dos morávios, como de João Batista, como de Jesus, que nós iremos acessar um futuro inédito como igreja. Não podemos reinventar a roda, querido. Se eles se tornaram as profecias para fazer o que fizeram, é isso que nós devemos fazer. Amém? Amém. Se hoje nós no presente não nos adequarmos às profecias do modelo passado, talvez nós nem faremos parte de uma igreja gloriosa, que irá resplandecer em meio à tribulação. Se nós não honrarmos esses depósitos passados, esses modelos passados que deram certo, querido, nós seremos uma igreja fugitiva, com medo do que irá acontecer no futuro. Amém? Glória a Deus. Amém. Entenda isso, querido. Davi também é outro modelo que nós devemos ter como base para nos movimentarmos como uma igreja profética nesses dias, como eu acabei de falar. Por quê? Porque Davi entendeu a eternidade há 3 mil anos atrás. Como assim entendeu a eternidade? Davi, sua primeira medida como rei foi trazer a arca para Jerusalém. A partir disso ele governou por 40 anos. E ao redor da arca ele colocou uma tenda de madeira e panos. E ali colocou durante 40 anos músicos, cantores, intercessores, profetas ao redor da arca. Ele estabeleceu o que? A eternidade, como nós lemos em Apocalipse. Anjos, arcanjos, querubins, os 4 seres viventes, todos adorando a Deus ao redor do seu trono. Ele fez isso há 3 anos atrás com a arca que representava a presença de Deus durante 40 anos. Salmo 132 diz: certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o Deus poderoso de Jacó. Foi exatamente isso que ele fez, a sua primeira medida como rei. Davi, ele entendeu a eternidade e trouxe essa realidade para o seu momento como rei. E Deus, como eu falei antes, profetiza sobre os dias de Davi, lá em Amós 9:11. Vou te ler agora a profecia. Diz lá em Amós 9:11, a profecia que nós estamos estabelecendo aqui como casa de oração, como em turnos de orações, assim como os moráveis estabeleceram também. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Está falando referente à adoração, como era a adoração no passado. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que pertencem a ele. Está falando referente a missões. Povos, alcançar povos, está falando de missões. Declara o Senhor que realizará todas essas coisas. Então adoração e missão nunca se separam. Nunca se separaram na história da igreja, querido. É o que os moráveis entenderam. Seus pais eram fervorosos na oração e uma geração cresceu fervorosa no quê? Na missão. Oração e missão nunca se separam. E muitos de nós já entenderam, queridos, que o modelo de igreja ao qual nós conhecemos, ao qual nós provavelmente nos convertemos, ao qual nós nascemos para a fé, não irão suportar os últimos dias como igreja.
infelizmente, se essas igrejas não se atualizarem, elas não vão suportar os últimos dias na face da terra. Vão ceder ao sistema. É inevitável. Porém, casas de oração irão suportar os últimos dias. Amém. Não necessariamente uma igreja que tem um nome casa de oração como nós, mas casas de oração que entenderam que a prioridade, o que os céus estão clamando, Amém. o que está acontecendo no terceiro céu, no trono da graça, dia e noite adorando ao seu Deus. Casas de oração, igrejas que entenderam essa configuração da eternidade, essa configuração da prioridade, vão suportar os últimos dias da terra. Vão suportar todo nível de tribulação, todo nível de perseguição. Amém? Casas de oração são lugares onde a prioridade de um povo foi escolher o que? A boa parte. Assim como Maria escolheu aos pés de Jesus em adoração. E esses lugares irão suportar os dias maus. Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus sinaliza adoração, querido. Entenda, uma igreja profética nesses dias, ela faz o que? A junção do que? Das prioridades com as coisas boas. Não podemos anular Marta. Marta estava fazendo coisas boas, necessárias. Eles precisariam jantar ou almoçar ali um tempo. Não podemos anular as coisas boas. Porém, nós precisamos entender as prioridades. As prioridades vêm antes. O que Maria estava fazendo aos pés, em adoração. Uma igreja em adoração, ininterrupta, de noite. Isso vem antes, querido. Isso é prioridade, porque isso está acontecendo nos céus agora. E o que faremos pela eternidade, amém? Eu não estou dizendo que nós vamos ser anjos no céu, querubins, todo tempo adorando. Não, querido, nós não seremos criaturas. Eles estão pela eternidade fazendo isso. Porém, nós faremos isso como prioridade. Porém, a Bíblia diz que nós também governaremos as nações. Nós teremos muitas funções. Porém, a prioridade será adorarmos a Deus. Amém? Amém. Então, o que é a prioridade hoje como igreja, como já foi falado, fazer aquilo que faremos na eternidade, a adoração. Então, casas de oração, igrejas que têm uma ênfase maior na oração, na adoração, estão treinando a igreja para o quê? Para a eternidade. Como que você vai chegar na eternidade, adorar a Deus a maior parte do seu tempo, se você não fez isso na terra? Entenda isso. Então, casas de oração, igrejas com uma maior ênfase na oração estão treinando a igreja para a eternidade, querido. E nesse lugar de devoção, nesse lugar de instrução, o Senhor sempre irá o quê? Suprir a sua igreja. E ao suprir a sua igreja, ela terá tudo que ela precisa na terra. Por quê? Porque ao adorar aos pés de Jesus, Maria prosperou. Como que eu sei disso? Porque logo depois, em outro momento, ela deposita aos pés de Jesus o quê? 15 mil reais. Através de uma especiaria finíssima, um perfume finíssimo que unge Jesus para a sepultura. Então, estando aos pés de Jesus em adoração, Deus supriu aquela mulher. E mulher na Bíblia representa a igreja. Então, nós, em adorarmos a Deus, entendemos isso como uma prioridade. Deus irá suprir a nossa vida, irá nos prosperar, querido. Entenda isso. E pés na Bíblia, depositar 15 mil reais, um perfume caríssimo aos pés de Jesus, representa profeticamente o investimento nas missões. Adoração e missão não se separam. Amém? Por que eu sei disso? Porque Isaías 52 nos diz isso. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Adoração e missão não se separam. E o segredo de uma igreja profética é cultivar a presença de Deus através do quê? Da unidade nas orações, na adoração e no ensino, até que Jesus volte. Esse é o segredo de uma igreja profética, de uma casa de oração relevante com a cidade. Não é a quantidade de membros que aquela comunidade tem, e sim se ela está se posicionando profeticamente. Amém? Amém. Isso é que a torna relevante para uma geografia. Porque foi assim que a igreja de Atos iniciou. Orações nas casas, dia e noite, na igreja, todos os dias, ensino das Escrituras, adoração. Foi assim que Atos iniciou, foi assim que foi o estopim para o avivamento moraviano. Também não tem segredo, querido. Não tente reinventar a roda. E Deus sempre suprirá uma igreja que cultivar a sua presença. Com o que Ele vai suprir? Com provisão, direção e autoridade. Como que eu sei disso? Porque foi o que Davi fez. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. E naquele momento foi suprido para ele o quê? Provisão, direção e autoridade.
foi o rei que mais venceu guerras por Israel, que tinha presença, suprindo provisão, direção e autoridade. Por que eu sei que é isso que supre a presença de Deus, supre em nossa vida? Porque é exatamente o que continha na Arca da Aliança. O que continha lá? 3 elementos. O pote de maná, representando a provisão diária. As tábuas da lei, representando a direção, o que fazer, o que não fazer, por onde ir, por onde não ir. E a vara de Arão, representando a autoridade sacerdotal da igreja. Amém? E é isso que acontece quando nós cultivamos a presença diariamente. Teremos provisão, teremos direção, teremos autoridade na nossa geografia como igreja. Glória a Deus. Outro ponto importante de uma igreja profética está lá em Apocalipse 8, do 1 ao 5. Já estou finalizando. Porém, eu preciso que você entenda isso. Um ponto muito importante de uma igreja profética. Apocalipse 8, do 1 ao 5. Fala sobre uma igreja que ora dia e noite e que vai acionar o quê? As trombetas. E a partir de acionar as trombetas, vai dar início à grande tribulação. Entenda, querido? Apocalipse não é um livro doutrinário. É um livro de revelações que contém vários elementos que nos fazem entender um pouco como serão os últimos dias. Juntando um elemento aqui, outro ali, você consegue ter uma visão completa de como serão os últimos dias. Porém, 100% de certeza sobre esses elementos, sobre essas figuras, ninguém tem. Ninguém tem 100% de certeza. Porém, a parte que nos interessa, nós conseguimos ter. Amém? Como igreja. E Apocalipse 8, do 1 ao 5, diz assim, já estou finalizando, mas eu preciso que você entenda isso. Isso faz parte da característica de uma igreja profética que nós estamos falando até agora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, presta atenção. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E depois disso, vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocá-las. Querido, quando uma igreja ora em unidade, ela está fazendo exatamente isso, está enchendo o incensário de Deus, e a partir do momento que esse incensário encher das orações dos santos, será derramado, e aí sim será o start da grande tribulação. Quem dá o start da grande tribulação? Uma igreja que ora, ponto, em unidade. Será que o diabo quer que isso aconteça? Quer que o start da grande tribulação aconteça? Eu acho que não. Porque ele sabe que seu fim estará cada vez mais perto. Então o que ele faz com isso? Ele tenta adiar isso que será inevitável. Porém, a estratégia dele é adiar. Como? Trazendo divisão para o meio da igreja. Uma igreja dividida não ora, não se reúne para orar, não estabelece turnos de oração para orar. E por consequência não enche incensário nenhum, não enche nada, nem suas vidas. E por consequência de não encher o incensário de Deus, não aciona o botão de start da grande tribulação. Então, recapitulando tudo que nós falamos até agora, uma igreja profética, ela estuda as escrituras e se move segundo as profecias ao ponto de se tornar as profecias. Uma igreja profética faz hoje o que fará pela eternidade: a adoração, dia e noite. Uma igreja profética escolhe a boa parte como prioridade, não apenas como coisas boas. Uma igreja profética investe na missão de Deus na terra. Uma igreja profética enche o incensário com suas orações em unidade. Uma igreja profética cultiva a presença, pois assim terá as tábuas da lei, direção, terá a vara de Arão, a autoridade sacerdotal, terá o pote de maná, provisão diária. Para que tudo isso? Para suportar os dias maus. Simples. Se ela não tiver isso, querido, se ela não tiver autoridade, não tiver provisão diária, não tiver direção, ela não irá suportar os dias maus. Como é que ela alcança isso? Atraindo a presença. Como? Através da adoração, dia e noite. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus, querido. Querido,
Querido, sobretudo eu gostaria que você tivesse esse entendimento muito claro nesses dias do que é prioridade para Deus como igreja. Entenda a diferenciação de fazer coisas boas como igreja e fazer o que é essencial. Isso precisa ser uma junção no nosso meio como igreja. Porém, precisamos ter um senso de prioridade apurado nos nossos dias. Amém? Muitos lugares, muitas igrejas estão fazendo apenas coisas boas e deixando as prioridades de lado. Ou fazendo com que as prioridades sejam só mais uma coisa. Fazendo com que a adoração seja apenas meia hora antes da palavra. Fazendo com que a oração seja apenas um encontro durante a semana de uma hora, onde o que tem mais ali são orações para mim, para a minha família, para o meu bem, e não uma oração coletiva. Como eu falei, a minha avó, Deus ouviu a oração da minha avó porque sempre foi uma oração coletiva, por uma geografia. Deus não envia raios e pedras, não envia chuvas para alagar a minha cidade, a minha casa, a casa dos meus vizinhos. Como eu vi crescendo, eu cresci ouvindo isso, querido. Orações coletivas, são essas orações que Deus ouve. Nós precisamos entender a identidade redentiva da nossa cidade. A nossa cidade teve um avivamento através da oração, há 150 anos atrás, querido, que foi abafado pelo império do Estado naquele momento. O império se reuniu com as igrejas que estavam sendo esvaziadas por um avivamento que começou no pé do morro Ferrabras, um avivamento de oração. Mais de 1000 pessoas iam naquele pé do morro adorar a Deus em orações, adoração, cânticos, curas, milagres aconteciam lá. E aquele avivamento foi abafado. Aqueles homens, aquelas mulheres se tornaram mártires porque foram mortos por professarem uma fé diferente daquela época. Sangue de mártires está sobre essa terra, querido. Sangue de mártires está sobre essa terra. Sangue dos mucas está nessa terra. A palavra mucas quer dizer zunido de abelha. Quando aquele povo se reunia para orar, os camponeses que estavam contrários àquilo, de longe ouviam o quê? Um zunido de abelhas. Porém, era a oração daquele povo, querido, em unidade, em adoração, se posicionando pela sua geografia. E, como nós falamos, atraíram uma multidão para aquela geografia. Aqui naquele momento, há 150 anos atrás, não existia Sapiranga, era apenas São Leopoldo, toda a região do Vale dos Sinos. Existiam 10.000 pessoas em toda essa região, querido. E 1.000 pessoas, essas 10.000 pessoas em todo o Vale dos Sinos, na época era São Leopoldo, se reuniam no pé do morro, em adoração, em oração fervorosa, como os morávios. Querido, 1.000 pessoas se reuniam no pé do morro, equivaleria a mais que uma cidade naquela época. Hoje em dia uma cidade, se você for analisar o Vale dos Sinos, tem 1.500.000 pessoas. Tira 10% disso, dá 150 mil. É a média da cidade. Uma cidade se reunia no pé do morro, em oração, adoração fervorosa. Eu ouso dizer que Sapiranga teve o primeiro avivamento das Américas, antes mesmo de Azusa. Que Azusa iniciou em 1906, e Sapiranga foi em 1854. 100 anos depois, em 1974, iniciou outro avivamento, exatamente aqui na São Luís, onde nós estamos. 100 anos depois, parece a mesma história de John Hus e Martim Lutero, né? Hoje vocês matam o ganso, mas daqui 100 anos emergirá dessas cinzas. Foi o que aconteceu. Eles abafaram há 150 anos atrás, mataram os muckers. 100 anos depois emergiu das cinzas nessa cidade um homem com 1,5 m chamado de Pastor Ivo, e aqui ele conseguiu introduzir o Evangelho nessa cidade através da São Luís, onde nós estamos hoje. Esse bairro é extremamente profético, querido, para essa cidade. E naquele momento, há 50 anos atrás, em torno de 1.000 pessoas se reuniam naquela igrejinha, perto aqui do viaduto. Quase do lado do viaduto, aquela igrejinha onde é uma revenda hoje. Em torno de 1.000 pessoas se reuniam
E acontecia exatamente como aconteceu 150 anos atrás, milagres, maravilhas. A Elisete estava lá, ela lembra. Minha madrinha também estava lá, a família dela toda começou naquela igreja. E eles viam milagres, maravilhas, orações, adoração. Um dia eu perguntei para o pastor Ivo, como que aquilo aconteceu, pastor Ivo? Qual o segredo daquele momento naquela época? Ele falou, reunião de oração. Não tem o que inventar, querido, não tem como nós reinventarmos a roda. Reuniões de oração, cursos de oração, exatamente como nós estamos fazendo, cursos de oração, fazendo com que a igreja ore, querido. Transcenda o culto de domingo, querido. Entenda, se nós não transcendermos o culto de domingo, nada relevante irá acontecer nessa cidade. Glória a Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, acende novamente a chama, Senhor. Acende novamente essa chama em nossos corações de avivamento, Senhor. Assim como teu Espírito repousou sobre essa cidade há 150 anos atrás, há 50 anos atrás, nós te pedimos, vem Espírito Santo, e repousa sobre essa geografia novamente. Repousa sobre esse bairro, sobre essa cidade. Traz um avivamento tão esperado sobre essa cidade, que tantos homens de Deus clamam, tantas igrejas estão clamando, Senhor. Traz novamente, Senhor. Faz novamente como o Senhor fez naqueles dias, Pai. Estabelece em nós um senso de prioridade nesses dias, Pai. Um senso de prioridade para buscar a Tua presença, Senhor, em oração, em unidade, deixando os detalhes bíblicos de lado e nos unindo como irmãos, assim como os moráveis, Pai. Deixaram detalhes bobos que não faziam relevância nenhuma naquele momento de lado, e assim o Espírito pôde repousar sobre aquele território. Estourou um avivamento maravilhoso. Pai, que as picuinhas, que tudo aquilo que não provém da Tua palavra seja deixado de lado nesses dias. Que os líderes dessa cidade, Pai, possam estabelecer a unidade entre as igrejas nesse dia. Pai, como casa de oração, Pai, nos faz queimar assim como João Batista queimou, Senhor. Nos faz queimar, Senhor, como João Batista queimou, Pai, para que possamos atrair libertadores para essa geografia. Não é para a nossa igreja apenas, Senhor, para essa geografia, Sapiranga e arredores, Pai. Nos faz queimar novamente, Senhor, como nos dias de Jacobina, como nos dias do pastoril. Nos faz queimar novamente, como a igreja colheita queimou há 20 anos atrás, Senhor. Nos faz queimar novamente. Estabelece a constância nesses dias de oração, de movimentos de oração, de turnos de oração, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. É algo tão simples, Pai, porém tão difícil de acontecer se não for a Tua presença, Pai. Nós te pedimos, Pai, nos capacita para orarmos e atrairmos a Tua presença a essa geografia, Pai.